Abracadabra. Eu crio enquanto eu falo. No último vídeo, a gente falou sobre manifestação, sobre como os nossos desejos e intenções podem ganhar forma na realidade. A gente também falou sobre as más concepções mercadológicas que foram criadas a respeito disso nas últimas décadas. Hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais essa compreensão e vamos falar sobre o poder da palavra. A gente vai explorar a palavra como atributo divino, olhar para como tradições antigas já entendiam a importância daquilo que falamos. E também vamos trazer isso para a nossa vida prática, para as conversas do dia a dia, para os pensamentos que repetimos e até para expressões populares que carregam sabedorias muitas vezes escondidas. Palavras têm peso, direção e poder de criação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Renascimento e nesse canal a gente fala sobre espiritualidade e autoconhecimento de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo e aciona o sininho das notificações para você não perder nada por aqui. Isso também me ajuda muito a fazer esse vídeo chegar em outras pessoas. A gente vai começar o vídeo de hoje com uma leitura bíblica sobre o poder da palavra. A gente vai passar por outras tradições antigas e trazer também referências atuais, buscando sempre aprofundar o nosso entendimento sobre a palavra falada e o seu poder. Meu intuito é que esse vídeo gere reflexão, não somente como conhecimento, mas que as palavras aqui ditas gerem movimento e que esse movimento possa abrir novos caminhos de entendimento e reflexão. O poder da palavra não reside somente na sua definição de dicionário e nem em todo o seu arcabouço linguístico. Vai muito além disso. Eu vou tentar aqui, dentro das minhas capacidades, expressar para vocês algo que transcenda apenas a nossa racionalidade sobre o assunto. Vamos trazer sim o conhecimento racional, porque ele é atrativo para a mente e nos ajuda a abrir portas internas para que a gente possa receber informações de outras formas. Mas eu espero que não só no decorrer desse vídeo, mas no tempo de digestão que se siga após a ele, que esses entendimentos possam se desdobrar e alcançar novos lugares. Pode ser que em alguns momentos as informações fiquem um pouco abstratas ou não sejam tão simples de compreender. E isso pode se dar pela minha própria incapacidade em passar informações tão complexas e profundas. Se isso acontecer, eu sugiro que você apenas deixe passar por si, sem tentar entender cada vírgula, até que o movimento se complete. Pode ser que algumas coisas aqui venham fazer sentido depois, e pode ser que algumas não façam. E tá tudo bem. Hoje a gente tá aqui num outro cenário, num cenário novo. Sempre que a gente chega num cenário novo, eu tenho uma curva de aprendizados sobre o som, a iluminação, o posicionamento da câmera e etc. Então pode ser que algumas coisas aqui não saiam perfeitas, não que elas saiam perfeitas nos outros vídeos, mas pode ser que algumas coisas precisem de um pouco mais de ajuste e a gente vai sempre caminhando aos poucos com eles. Então, vamos começar. Vamos começar pelo Gênesis. O texto bíblico abre dizendo: No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. Essa é uma tradução desse texto, mas a gente pode observar aqui um detalhe importante. Antes de Deus dizer qualquer coisa, havia o ruach, que pode ser traduzido como o sopro, o vento, mas que foi comumente traduzido como o espírito. O Ruach Elohim, como o Espírito de Deus, que vibrava sobre as águas. Então, o vento, o movimento, foi traduzido como o espírito. No hebraico bíblico, o termo ruach é muito mais amplo do que a palavra espírito transmite em português ou em outras línguas modernas. O sopro, o vento, seria o seu significado literal mais próximo. Refere-se ao ar em movimento, ao vento que sopra, corrente de ar. Então, em o Ruach Elohim pairava sobre as águas, a gente tem uma força viva, dinâmica, que precede a manifestação concreta.
Também é a vida, a força vital, implicando a energia que anima, a força que dá vida, o movimento vital. A gente pode ver isso em Gênesis 2:7, quando o sopro de Deus dá vida a Adão. Nas traduções cristãs e em traduções teológicas posteriores, o termo passou a ser traduzido como o Espírito de Deus. Essa tradução enfatiza a dimensão pessoal e divina mais abstrata e menos ligada à imagem do vento ou do sopro. Portanto, ao dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o texto original sugere uma presença dinâmica, vibrante, ativa, mais próxima do vento, do sopro animador, que só mais tarde, em outras traduções, ganhou a conotação de espírito. Isso reforça ainda mais a conexão com a palavra criadora. O verbo nasce do sopro, da energia vital que já circula sobre o caos primordial. Também me lembra da tradição chinesa antiga que fala sobre o qi, que hoje em dia é traduzido muito superficialmente como energia, mas que na sua origem é o sopro insoprável. Esse sopro que antes de ser material, antes de ser vento, é imaterial. Sua existência precede a matéria. Ele existe em outros campos antes de poder ser visto a olhos terrenos. Então, voltando lá no Gênesis, a criação começa não com o substantivo, mas com o movimento, com a respiração, o sopro vivo. E depois vem: E Deus disse: haja luz. É como se o sopro fosse a matéria-prima da palavra. Aqui, novamente, esse ar, antes de ser ar, como a gente entende, tem uma matéria imaterial que o precede, mas depois se transforma em respiração, algo essencial para a palavra em si. O Gênesis, nesse ponto, reflete uma tradição muito antiga. A redação final desse livro provavelmente ocorreu entre os séculos VI e V a.C., no contexto do exílio babilônico e do retorno a Jerusalém. Ali, o povo de Israel reunia antigas tradições, orais e escritas, algumas que remontavam a 1000 anos antes, e lhes dava forma como um relato da origem do mundo e do pacto de Deus com seu povo. Ou seja, o Gênesis nasce em meio a uma crise histórica, como uma afirmação de fé de que a ordem e a vida vêm de Deus, não do caos das nações. No hebraico, a palavra é davar, que não significa apenas termo, mas coisa, acontecimento, manifestação. Nos Targums, que são as traduções antigas da Torá para o aramaico usadas a partir do período pós-exílico, surge o termo membra, a palavra de Deus, entendida como força ativa, como princípio criador. Já no aramaico siríaco, a gente encontra milta. E aqui, gente, desculpa pela minha pronúncia de todas essas palavras que provavelmente não é correta. Eu vou deixar sempre elas escritas para vocês na tela também. Mas milta também vai além de palavra. Significa sentido, expressão, revelação. Séculos depois, o Evangelho de João é escrito. Provavelmente ali entre 90 e 100 depois de Cristo, em um ambiente helenístico, provavelmente em Éfeso, na Ásia Menor. A autoria é tradicionalmente atribuída a João o Apóstolo, mas tem estudos que sugerem que o Evangelho reflete uma comunidade joanina que elaborou e editou o texto ao longo do tempo, preservando o legado de João como autoridade espiritual. O famoso início desse Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, reflete um cuidadoso trabalho literário e teológico. João, ou os autores do Evangelho de João, escrevem em grego koiné, a língua comum do mundo helenístico, para que a sua mensagem pudesse alcançar tanto os judeus quanto os gentios. Mas, embora esse evangelho seja escrito em grego, ele carrega uma forte carga semítica no texto, cerca de 13% do evangelho, o que revela o seu diálogo com o universo hebraico.
Ele escreve para as comunidades cristãs em meio ao conflito entre o judaísmo rabínico, que se consolidava após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, e o mundo greco-romano, impregnado de filosofia. Esse prólogo, que é ao mesmo tempo poético, filosófico e teológico, estabelece desde o primeiro versículo que palavra, ação e divindade estão inseparavelmente ligadas, preparando o leitor para compreender o Logos não apenas como princípio cósmico, mas como presença viva que se encarna no mundo. Em grego, Logos, que é o original do que se traduziu como verbo, significa não só palavra, mas razão, princípio estruturador do universo. Heráclito de Éfeso, muito antes, já falava do Logos como fogo, como movimento, como ponte entre a divindade absoluta e a criação em fluxo. E aqui entra outro ponto fascinante. Nos séculos I e II a.C., os judeus helenizados de Alexandria, como Fílon, já faziam uma ponte entre a tradição hebraica e a filosofia grega. Philon usava o logos para explicar como Deus interage com o mundo, não diretamente, mas por meio de um princípio intermediário, a palavra de Deus. Esse logos filoniano era ativo, criador, ordenava o cosmos e permanecia distinto da divindade absoluta, funcionando como mediador entre Deus e a realidade criada. No Evangelho de João, essa ideia é ainda extrapolada, porque o logos se faz carne. O Logos é identificado com Jesus. O princípio intermediário não é apenas uma abstração filosófica, é presença viva, histórica, encarnada. Se a gente reúne todas essas tradições, a gente pode enxergar melhor a complexidade do termo. Ruar, o sopro que vibra sobre as águas. Davar, memra, milta, a palavra como manifestação criadora. Logos, o princípio ativo e estruturador do universo, ponte entre o absoluto e a criação. E em João, o Logos que se faz carne, presença concreta, encarnação do Verbo Criador. Palavra, sopro e ação não se separam. O que cria não é a palavra vazia, mas o verbo impregnado de espírito. A imaterialidade que precede aquilo que se vê é levada pelo sopro, e ao criar a palavra não se traduz apenas uma manifestação linguística, mas em tudo que esse espírito ou esse sopro primeiro e imaterial carrega. A manifestação não se reduz a substantivos, mas ao verbo como princípio criador, com movimento, vibração e respiração que se torna som. Depois da gente explorar a palavra como princípio criador no Gênesis e no Logos do Evangelho de João, vamos falar sobre uma outra dimensão mística dessa ideia. Abracadabra. Um dos primeiros registros que eu encontrei desse termo nas minhas pesquisas foi na Antiguidade Tardia, com um médico romano, Serenus Samonicus, no século II depois de Cristo. Ele indicava que escrever abracadabra em um amuleto triangular poderia proteger contra doenças e energias negativas. O efeito não estava apenas no símbolo gráfico, mas no som e na intenção. O amuleto, sua geometria, o desenho e a repetição da palavra funcionavam como um catalisador vibracional, criando uma ressonância entre quem pronunciava e o mundo ao redor, assim como a intenção e a presença no feitio do amuleto. Alguns estudiosos sugerem que abracadabra pode ter origem em expressões hebraicas ou aramaicas, que significam eu crio enquanto eu falo. Isso se conecta diretamente com o que a gente acabou de falar. A palavra não é neutra, não é um mero som. Ela ativa, transforma e cria, sendo a manifestação viva do espírito e do sopro primordial, ruach. Ti. No gnosticismo, abracadabra era mais do que um amuleto, era uma palavra de poder. Era usada em rituais para harmonizar a mente, o corpo, o espírito. Os gnósticos acreditavam que o som carregava vibração energética e que, ao pronunciá-lo com intenção, era possível influenciar a realidade e o destino.
Essa prática reflete uma consciência antiga de que palavras não apenas comunicam, mas materializam possibilidades, alinhando a vontade humana com forças invisíveis do cosmos. Civilizações antigas, como os romanos, os egípcios, judeus místicos, gnósticos, tinham ideias parecidas de que a palavra molda a realidade. E não se tratava de superstição, mas de uma percepção intuitiva. Cada som, cada enunciado carrega uma energia que organiza e transforma o mundo. O princípio é simples, mas profundo. Fala-se o mundo para que ele aconteça. A tradução dessa ideia seria que o padrão vibracional da palavra atua sobre matéria e destino. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que, embora a gente fale muito sobre coisas como vibração e energia, a gente não entende exatamente a complexidade do que é englobado nessas palavras. Elas têm uma materialidade imaterial, um mundo inteiro de significados e significância contidos nelas. Mas, na forma coloquial que a gente usa essas palavras hoje em dia, elas servem um propósito da gente poder falar sobre o invólucro invisível que envolve, precede e norteia a manifestação. Abracadabra é, portanto, um símbolo místico do poder da palavra. Depois de explorar a dimensão histórica, mística e filosófica da palavra, a gente agora pode trazer o tema para a vida prática espiritual moderna e falar sobre autores um pouco mais contemporâneos. Aqui, a palavra deixa de ser apenas um princípio cósmico ou um encantamento e se torna instrumento de criação e transformação consciente. Eu vou trazer dois autores para a gente falar um pouco sobre. Uma é a Caroline Myss e o livro dela Anatomy of the Spirit, Anatomia do Espírito. Uma parte desse livro, ela fala sobre o chakra laríngeo, localizado na garganta, como um centro de comunicação e expressão. Mas não uma comunicação que se reduz apenas à fala, mas sim como um ponto crucial de manifestação energética e alinhamento com a verdade. Antes da gente continuar, eu acho importante a gente falar um pouco sobre verdade. Não apenas a verdade como correspondência factual, mas como ordem natural. Eu posso falar da verdade também como atributo divino, mas no meu entendimento, essas duas instâncias se alinham. A lei natural e a sua ordenação são expressão máxima do que eu entendo como divino. Para esse vídeo aqui, a gente precisa entender que a palavra não cria apenas formas, mas também se alinha com o princípio da verdade, a força que sustenta a realidade e ordena o cosmos. Quando a gente fala, a gente manifesta não apenas intenção, mas o grau de alinhamento com essa verdade. A gente pode também perceber que a verdade ela tem uma dimensão ligada à nossa ação. Não se trata apenas de afirmar fatos corretos, mas sim de viver de acordo com o que é verdadeiro em nós, para que a nossa palavra carregue autenticidade e poder. Falar a verdade não é apenas um acordo moral, mas é uma manifestação direta da divindade em ação. Essa percepção reforça que palavra, intenção e verdade são inseparáveis. O ato de falar se torna então um exercício sagrado. A voz como canal pelo qual se expressa a energia criadora alinhada à verdade, como força motriz dessa criação. E aí, voltando lá na Caroline Myss, nesse livro, ela usa o sistema de chakras hindu, comumente referido como um sistema de 7 centros de poder, e ela cruza esse sistema com a árvore da vida, da cabala e com os sacramentos cristãos. O chakra laríngeo seria responsável não apenas por governar a nossa habilidade de nos comunicar claramente, mas também de projetar a nossa criatividade autêntica e falar a nossa verdade pessoal. Quando ele está equilibrado, fala-se de maneira alinhada com o que se sente e o que se pensa, evitando palavras vazias ou destrutivas. A verdade aqui, ela não é apenas factual, ela é a expressão do alinhamento entre o espírito, a mente e o coração. Esse centro também estaria relacionado com o nosso poder de escolha,
nos ensinando a reconhecer e exercer a nossa capacidade de decisão em todas as áreas da nossa vida. Exercitar esse poder exige consciência, porque cada palavra que pronunciamos é uma escolha que pode construir ou desestruturar, curar ou ferir. O sacramento que ela relaciona a esse centro de poder é a confissão. O ato de, através da nossa palavra, expor a nossa verdade em totalidade, como forma de nos libertar das mentiras que a gente guardou. Falar com integridade requer confiança na nossa capacidade de tomar decisões corretas e de nos manter alinhados com a nossa verdade mais profunda, mesmo que diante de desafios. Assim, a gente se alinha à nossa força interior, a nossa fé e a nossa capacidade de discernimento. Esse centro energético funciona como um elo entre o pensamento, a mente e a emoção, o coração, permitindo que as nossas palavras reflitam a nossa coerência interna. Quando a fala é congruente com os nossos sentimentos e intenções, ela ativa transformação, não apenas em nós, mas também em quem nos escuta. Através das nossas palavras, a gente expressa a nossa intuição, o nosso insight, o nosso desejo de manifestação consciente. Outro livro moderno que eu gosto muito, que toca nesse assunto, é o clássico Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, lançado em 1997. Nesse livro, que é baseado na filosofia tolteca, o autor propõe um guia prático para a liberdade e a felicidade pessoais através de 4 compromissos básicos. O primeiro deles é: seja impecável com a sua palavra. Os outros são: não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. O que significa então ser impecável com a sua palavra? Significa justamente que a palavra esteja em alinhamento uníssono com a verdade. O termo impecável vem do latim peccabilis, que significa literalmente livre de pecado. Peccatum, falha, erro, transgressão. No contexto de Ruiz, ser impecável vai além da moral religiosa. Significa falar sem causar dano a si mesmo ou aos outros. Agir em alinhamento com a verdade interna e externa. É não distorcer, manipular ou enganar. E manter a integridade e a coerência entre palavra, intenção e ação. Dom Miguel Ruiz apresenta a palavra impecável como um princípio central da vida consciente. Não apenas como comunicação, mas como força criadora que atua sobre nós e sobre o mundo ao nosso redor. Falar de forma impecável significa não distorcer a verdade para agradar, para manipular ou para enganar. Cada palavra deve refletir coerência interna, integridade e alinhamento com a nossa verdade pessoal. A palavra impecável é, portanto, uma manifestação de autenticidade e de respeito à energia da criação. Ruiz enfatiza que nós somos totalmente responsáveis pelo impacto das nossas palavras. Elas podem criar harmonia, confiança e cura, ou podem gerar conflito, dor, desordem. Ao reconhecermos o peso de cada frase, a gente aprende a usar a fala como uma ferramenta consciente, direcionando a energia de forma construtiva e transformadora. Ser impecável com a nossa palavra também nos ensina a evitar a criação de narrativas falsas de julgamentos morais ou de projeções que nos afastam da verdade. Quando a gente usa a fala de forma consciente, a gente não participa da construção de realidades ilusórias e a gente também não alimenta medos ou limitações internas e externas. Assim como a Caroline Myss, o Ruiz mostra que falar com intenção e integridade é manifestar realidade. Cada palavra carrega vibração, direção e propósito. E quando a gente pratica a palavra impecável, a nossa fala atua como agente de transformação, criando coerência entre pensamento, emoção e ação. Por fim, a palavra impecável nos conecta com uma coisa maior, uma força criativa que transcende o individual. Assim como o abracadabra e o logos, palavra e intenção se tornam instrumentos de alinhamento com a verdade cósmica e pessoal, capazes de harmonizar,
mente, coração, espírito e caminho. Quando a gente junta todo esse conhecimento, a gente pode entender que a palavra é mais que som ou comunicação. Ela é também ação, energia e criação. E assim, cada fala que a gente emite é um ato sagrado. Cada frase carrega intenção, direção. Ao falar com consciência, nos tornamos co-criadores da nossa realidade, alinhando ação, pensamento e emoção com a verdade cósmica e pessoal. Não se trata apenas de dizer palavras corretas, mas de manifestar coerência, autenticidade e presença consciente em cada momento da nossa vida. E aqui a gente inicia uma prática diária de reconhecer o poder da palavra e entender que tudo que a gente diz importa e que a verdade é o eixo que mantém essa energia alinhada. Portanto, o ato de falar torna-se um ritual diário de criação consciente, onde cada frase pode gerar alinhamento, cura e transformação, ou, se usada de uma forma descuidada, pode gerar desequilíbrios. A gente tem diversos livros modernos que exploram esse tema do poder da palavra como agente transformador, como esses aqui, por exemplo. Nesse vídeo, eu quis trazer esses dois autores específicos sobre os quais a gente falou, porque eu, particularmente, gosto muito da forma como eles conversam sobre espiritualidade de forma prática. Mas a verdade é que existem diversos outros materiais sobre o assunto. Eu vou deixar para vocês uma listinha na descrição do vídeo, mas vale também você fazer a sua pesquisa para encontrar o que ressoa mais com você. Além das tradições místicas e filosóficas, há também experimentos modernos que exploram como palavras, intenções e emoções podem influenciar no mundo físico e no nosso cérebro. Um dos exemplos mais conhecidos é o experimento do arroz, do Masaru Emoto. Emoto colocou porções de arroz cozido em potes diferentes e rotulou cada um desses potes com palavras ou intenções diferentes. Algumas palavras eram positivas, como amor, como obrigada, e outras eram negativas, como idiota, te odeio. Todos os potes receberam condições ambientais semelhantes, a mesma temperatura, luz e pouca manipulação. E com o passar das semanas, o arroz exposto a palavras positivas fermentou naturalmente e manteve aparência e aroma agradáveis, enquanto o arroz associado a palavras negativas se deteriorou rapidamente, ficando escuro e mofado. A comunidade científica tende a criticar a falta de rigor metodológico, o controle limitado das variáveis e a dificuldade de replicação desse experimento. E por isso ele é mais citado como um exemplo ilustrativo de como a intenção e a palavra podem influenciar a percepção e comportamento, do que como uma evidência científica conclusiva. Mas lembrando novamente que aqui nesse canal a gente não acredita que a gente precisa esperar a comprovação científica para acreditar em alguma coisa. No entanto, eu acho importante contar para vocês que existem outras pesquisas científicas mais rigorosas que reforçam a ideia de que palavras e linguagens têm efeito mensurável sobre nós. A gente tem estudos de neurociência que mostram que palavras positivas e negativas ativam diferentes áreas do cérebro, incluindo a amígdala, que regula respostas emocionais, e o córtex pré-frontal, responsável por controle e regulação emocional. E também que palavras podem modular neurotransmissores e hormônios de estresse, influenciando o bem-estar, decisões e até funções cognitivas. Novamente, aqui eu vou deixar uma ressalva, porque eu creio que a ciência ainda tem muito que descobrir sobre o funcionamento do cérebro como um todo. Na entrevista do Miguel Nicoleles, que é um super neurocientista, que eu mostrei alguns trechinhos para vocês no vídeo em que a gente falou sobre o uso de inteligência artificial como ferramenta terapêutica, tem uma parte que não entrou no vídeo, mas que é muito interessante, em que ele conta que ele está há alguns anos desenvolvendo uma pesquisa que comprova que, na verdade, o cérebro não funciona assim como é entendido hoje em dia, com áreas separadas, cada uma responsável por uma coisa, mas sim como um organismo inteiro, interconectado.
o que faz muito mais sentido e conversa muito mais com as medicinas antigas e com um entendimento mais holístico do funcionamento do nosso corpo. Mas vamos aguardar a pesquisa sair de fato para a gente poder falar mais sobre elas. Aqui eu só achei importante dizer para vocês que a ciência moderna também tem interesse e desenvolve pesquisas para comprovar o impacto das palavras em nós, na criação das nossas emoções e, por consequência, no que a gente faz delas. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o podcast com a entrevista do Miguel Nicoleles que eu citei aqui. Agora que a gente já explorou o poder da palavra como princípio divino, como encantamento, como agente transformador consciente, e a gente também viu um pouco das pesquisas científicas sobre isso, chegou a hora da gente trazer a teoria para o dia a dia. A ideia de que as nossas palavras são agentes transformadores da nossa realidade também estão presentes na nossa linguagem coloquial popular. Quando, por exemplo, alguém fala alguma coisa ruim e você diz, vira essa boca pra lá. É importante, gente, dizer aqui que eu não tô de forma alguma, pelo amor de Deus, dizendo que você deveria apenas usar palavras boas e forçar elas na sua vida. Eu acho que a gente já falou muitas vezes aqui sobre como as máscaras espirituais nos afastam do nosso autodesenvolvimento verdadeiro. A ideia não é fingir uma positividade, muito longe disso, mas é sim sobre escolher com consciência o que falamos e o que escutamos. Quando a gente escolhe reclamar constantemente, falar muitos palavrões, usar referências ruins e negativas, escutar músicas com mensagens desalinhadas daquilo que a gente quer para nossa vida, será que a gente não está trazendo para a gente toda a materialidade inferida naquelas palavras? Todo o campo invisível que está ali contido? Eu convido você a observar na sua vida como você se sente quando você fala e escuta coisas boas e quando o contrário acontece. Eu acho que a nossa própria autoobservação é a melhor ferramenta que a gente tem para poder entender se uma coisa faz sentido ou não para a gente. O exercício que eu estou convidando aqui é trazer mais consciência para nossa fala. Observe as suas palavras antes de falar. Perceba a intenção e o efeito. Cultive uma fala alinhada à verdade. Evite exageros, julgamentos morais ou distorções. Experimente práticas diárias. Escute músicas com boas mensagens, se cerque de pessoas que falam de forma boa, mesmo quando estão falando de alguma coisa desafiadora ou ruim. E, obviamente, seja você o primeiro exemplo disso na sua vida. Observe as suas referências. Reconheça que cada palavra é um ato criativo. Lembre que as palavras são levadas pelo vento e que depois que algo é dito, não é possível desfazer o fato. Então, cuide com carinho e consciência das suas palavras. Dê a elas intenção. Faça delas verdade. Use elas para criar bons caminhos e para dar uma boa direção para a sua vida. Ao longo desse vídeo, a gente explorou a palavra sob múltiplas perspectivas, como um atributo divino, como o princípio criador presente desde o Gênesis, passando pelo Logos do Evangelho de João, como magia com abracadabra, e tradições antigas que reconhecem que o que se fala molda o destino. A gente também falou sobre a palavra como ética, como no livro de Dom Miguel Ruiz, que nos lembra que a palavra impecável, que é livre de pecado e alinhada à verdade, é um instrumento de criação responsável e transformadora. E a gente também falou sobre outros autores modernos e experimentos científicos. Por fim, a gente falou sobre aplicações práticas. Escolher palavras conscientes, ser verdadeiro e cuidar com carinho daquilo que a gente fala e daquilo que a gente escuta. Se cada palavra que pronunciamos é um ato de criação, e se a cada frase estamos moldando pensamentos, emoções, relações e realidade, o que você está criando agora? Me conta nos comentários o que você achou disso tudo. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele, compartilhar com quem mais você acha que pode se interessar. Não deixa também de se inscrever aqui no canal e acionar as notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.